Olá a todos, meu nome é Welby. Eu gostaria de agradecer o convite, para participar da primeira Semana da Cultura do Chá no Brasil. E eu vou falar um pouco sobre uma parte da história do chá, uma parte super importante, né? Bem, a parte da história, que eu vou falar, ela compreende, um panorama dos chás nas dinastias pré-Tang, Tang, Song e Ming, que seria do chá feito com folhas in natura até o chá a granel, né? Então, os primeiros registros que se tem foram escritos nessa dinastia Jin, né? Mas eles se referem a essa dinastia Zhou, né? E nesses registros, é de acordo com os registros por volta de 1057 a.C., o chá entrou e se espalhou nas planícies centrais como um tributo da região sudoeste. Como o transporte era muito inconveniente e era de longa distância entre o sudoeste e as planícies centrais, quando o tributo do chá chegou à capital, as folhas não estavam mais frescas. Portanto, as pessoas tiveram que processar as folhas de chá para serem secas, né? Então, se percebe que, inicialmente, havia um atentado, o chá era consumido localmente com as folhas in naturas, mas como o chá se popularizou muito, inicialmente como um remédio, a gente vai falar já sobre isso, o que acontece? Ele se tornou um tributo, ou seja, parte da colheita tinha que ser levada para o palácio, para o governo, e nesse transporte esse chá começou a estragar. Então, nas tentativas de se preservar o chá, essas folhas começou a serem secas. Então, esse é o primeiro registro. Então, havia inicialmente um consumo que era in natura, quando ele se popularizou, que ele tinha que viajar, ele não era mais possível, porque essas folhas se degradavam, e aí se começou a secar essas folhas para preservá-las. E aí, estávamos falando da dinastia Zhou. E tem essas duas referências da dinastia Qin e Han, né? Que é diferente desse Han aqui que nós vamos ver daqui a pouco. Mas esse Qin e Han, no clássico de alimentos de Shenon, vamos fazer um parênteses agora, esse Shenon, ele está no panteão de deuses chineses, mas também ele é considerado uma pessoa que viveu fisicamente, né? Então, esses personagens que são muito antigos, eles se misturam com a realidade e o aspecto mítico deles, né? Então, falavam que esse Shenon tinha uma barriga transparente e que todo o alimento que entrava nele, ele podia ver como era processado, tinha essa mitologia em volta do Shenon. Mas também existe um grande tratado, feito sobre ervas e medicamentos naturais, feito por Shenon. Há um registro desse livro. Esse livro ele é compilado depois novamente, a gente vai ver mais para frente essas compilações, uma delas pelo menos, porque ele foi uma referência no tratamento de possíveis doenças e curas para algumas coisas, do ponto de vista fitoterápico. No clássico de alimentos de Shenon, havia o registro de tomar chá em vez de beber chá, que indicava as funções que as pessoas já haviam encontrado as funções curativas e refrescantes. Vou fazer 2 parênteses aqui. Então, nessa época, os registros escritos usavam a palavra tomar chá em vez de beber chá. É igual em português. A gente, por mais que o remédio seja líquido, em português a gente não fala, eu vou beber o remédio, eu vou tomar o remédio, né? Então, esse verbo associado a essa palavra chá, na época, o que acontece? Indicava que ele era relacionado a uma medicação, né? Era um medicamento. Né? Esse tomar o chá era tomar um medicamento, em vez de beber chá. Né? Isso vai mudar depois com o tempo, mas por enquanto é isso. Né? E indicava que as pessoas já haviam encontrado as funções curativas e refrescantes. Esses refrescantes, cuidado, não é a nossa Coca-Cola gelada quando você está morrendo de sede, né? Enfim, estou brincando. Mas esse refrescante, ele tem, porque depois a gente vai ver que o Louis
a gente vai falar mais para frente sobre ele também, ensina que o chá é frio, é de natureza fria. Então, o chá era considerado um remédio de natureza fria, né? Ou seja, quando ele entra no corpo, ele abaixa a temperatura, ele ameniza né, a sua natureza quente. E essa natureza quente, em alguns casos, estão associadas a algumas doenças, né? Então, era muito utilizado o chá, né? Então, em vez, né, havia o registro de tomar chá em vez de beber chá, que indicava que as pessoas já haviam encontrado as funções curativas e refrescantes, esse refrescante que, né, ele transforma uma natureza quente em uma natureza fria, né, do chá. Nas dinastias Qin e Han. Portanto, poderíamos dizer que, pelo menos antes da dinastia Qin, né, ele não era usado como um tipo de bebida, mas muito promovido e popularizado como comida e remédio. No entanto, ver o chá como alimento e remédio não é exagero, porque a medicina chinesa sempre enfatiza a ideia de se recuperar tomando chá, tomando medicamentos fitoterápicos, entre os quais a terapia alimentar de tudo que se pode ser consumido pode ser usado como medicamento. Né? Então, esses registros de tomar chá em vez de beber chá estão aqui contidos nessa dinastia Qin e nessa dinastia Han, que é diferente dessa. A gente vai entrar agora nessa aqui, especificamente. Ao entrar na dinastia Han, a função e o status do chá tiveram novos avanços e mudanças. Na dinastia Qin e Han, as pessoas colocavam ênfase na função comestível e curativa do chá. Então, sua função de saciar a sede como um tipo de bebida também começou a ser procurada e enfatizada, e gradualmente se tornou a bebida indispensável da vida cotidiana das pessoas. E, a partir de então, o chá entrou na vida cotidiana das pessoas como remédio herbal e bebida. Então, aqui a gente verificou que o chá era consumido in natura, se popularizou, né, começou a ser, né, utilizado como tributo, porque o governo queria também esse chá, mas o transporte dele fazia com que as suas propriedades ele se deteriorasse, suas propriedades não funcionavam mais, então começou a se secar o chá. Aqui você verifica que o chá ainda é remédio, e daqui para cá você começa a ver que, além de remédio, as pessoas começaram a usar esse chá habitualmente como bebida. Somos da Han. Segundo o registro de Sima Qianru, o chá se tornou uma das ervas da medicina tradicional chinesa no início da dinastia Han Ocidental, devido à sua função curativa. De acordo com os registros escritos por Hua Tuo na dinastia Han Oriental e no Herbal clássico de Shenon, por Zheng Guan, o povo Han teve uma compreensão mais profunda que, além da função curativa do chá, esse também era refrescante. Essa palavra refrescante já tem duas conotações, né? Aquela função da medicina chinesa, que ele é de natureza fria e ele abaixa a temperatura, e começou a ser usado para saciar a sede. Aqui você já vê que, né, o clássico do Shenon ele já foi recompilado por alguém da corte, né, para ser reutilizado. Isso denota a importância que teve essas informações escritas pelo Shenon, né, na vida do povo, na vida chinesa, do povo chinês. Na dinastia Jin do Sul e do Norte, né, os registros de chá ficaram muito mais ricos, o que indicava que o chá, como um tipo de bebida, havia encontrado no cotidiano das pessoas de uma maneira mais profunda. Nesse período, o chá foi amplamente aceito como uma bebida. As pessoas gradualmente conectaram o chá ao seu mundo interior e começaram a assumir a conotação de cultura. As condições históricas especiais da dinastia Jin do Sul e do Norte impeliram o chá a se conectar com as escolas tradicionais chinesas do taoísmo e confucionismo, e a cultura do chá começou a brotar. Então, o que está acontecendo? Né? As pessoas começaram a beber, mas não era uma simples bebida, também não era um simples remédio, mas começaram a associar esse bem-estar do chá como uma coisa do seu cotidiano, né? E isso começou a fazer links com o taoísmo e o confucionismo. Também já tinha links com o budismo, mas o budismo ele entra mais forte, né,
um pouco mais para frente. Porque a cada reino que muda, né? Então, tinha alguns imperadores que eram mais conectados ao taoísmo e confucionismo, outros mais ligados ao budismo, mas lembrando que essas três escolas, elas nunca foram divergentes entre si. Elas sempre foram muito amigas e sempre tiveram muitos links, umas apoiadas nas outras. Então, nas dinastias Jin, Sul e Norte, a sociedade estava em turbulência e os regimes eram alterados com frequência. As pessoas se sentiam despontadas com a realidade e foram profundamente influenciadas pelo taoísmo. Assim, em toda a sociedade houve uma tendência de tomar pílulas para buscar a longevidade, especialmente entre os homens de letra, as famílias reais e os nobres. Em busca da longevidade, as pessoas usualmente utilizavam pílulas de metais e pedras, entre as quais a popular o xixão, pó de 5 minerais, um tipo de medicamento. Então, assim, existe toda uma questão do taoísmo, que era nessa fase do taoísmo, depois isso muda radicalmente, né? Que era a questão de prolongar a vida. Mas nessa tentativa, houve muitos problemas. Um desses era a famosa pedra de 5 minerais, que acabavam gerando uma intoxicação, né, orgânica, por ser metais pesados, e não compatível com a absorção do corpo humano. E, por sinal, o chá começou a entrar também como uma questão de remédio por essas coisas, né? Logo, logo, esse taoísmo vai se conectar com outras filosofias também, que vão ser extremamente importantes para o chá. E o confucionismo também estava bastante em voga, né? Então, enquanto o chá estava ligado ao pensamento imortal do taoísmo, ele também estava ligado aos pensamentos confucionistas e conduzia um estilo de vida econômico. A ideia de manter a integridade de alguém, mesmo quando pobre, né, que pudesse contribuir para o país, ser diligente econômico, defendida pelo confucionismo, e apesar das práticas luxuosas da época, muitas pessoas mostraram as suas inspirações elevadas ao fazer alusão ao chá, demonstrando a sobriedade desses costumes. Apesar, né, como aqui fala aqui, né, Lunar usou o chá para entreter seus convidados. O imperador Di usou o chá como oferendas de sacrifício em rituais. Né? Ou seja, na corte tinha até atividades que eram exagero, né, em relação ao chá, mas apesar disso, o confucionismo foi ligado, falando assim, mesmo sendo pobre, você tem a condição de ser uma pessoa íntegra, né, e contribuir para o país. E essa integridade, essa pausa, né, voltado para o pensamento, se conectou começou a se conectar com a atitude de se tomar chá. Então, a gente está vendo uma cristalização de o chá, que além de ser usado como remédio, né, ele é usado para saciar a sede, ele é considerado uma bebida saborosa, mas ele também começou a ser conectado a alguns comportamentos devido ao confucionismo e ao taoísmo, né? E nós vamos entrar na dinastia Tang. A dinastia Tang, ela tem uma influência muito grande do budismo, a gente vai falar, né, logo, logo sobre isso. A dinastia Tang foi um período primordial durante o desenvolvimento da sociedade feudal chinesa, que proporcionou excelentes condições sociais para a promoção e a popularização do costume de beber chá. De fato, com a prosperidade econômica e cultural da dinastia Tang, beber e degustar chá rapidamente se tornou um hábito indispensável na vida cotidiana de todas as classes sociais e começou a se espalhar para os países estrangeiros como um tipo de cultura também. E aqui, na dinastia Tang, nós começamos a pontuar 4 coisas, né? A nobreza do chá de tributo, ou chá de homenagem, a gente vai falar o que é isso, né? A concessão da glória do chá, o chá entre monges e pessoas comuns, e a cultura do chá começou a se espalhar no exterior. Então, o consumo de chá no palácio começou nas dinastias Wei, né, e Jin do sul e do norte, e até a dinastia Tang. As demandas de chá no palácio aumentaram gradualmente, aumentando também os tipos de chá que precisavam prestar homenagem à corte. A fim de fortalecer a supervisão do processamento do chá de homenagem, a dinastia Qing montou
o Gongchayan, uma organização encarregada, né, de um chá de homenagem. E inspetores, no ano de 770, foram enviados para supervisionar a produção de chá de homenagem. Esse foi um evento sem precedentes. O chá começou a ficar tão precioso que ele era considerado um tributo, né? Qualquer lugar que produzisse chá tinha uma parte desse chá, a parte mais nobre, obviamente, né, a primeira colheita, né, tinha que ser levado para a corte como um tributo. E aí se criou um departamento, esse departamento saía da corte, ia para as plantações de chá, né, ficar vigiando, guardando, era uma coisa extremamente rígida, né, para que nenhum chá, né, escapasse, né, e fosse para fora. Apesar de ocorrer isso, a gente vai entender depois as consequências disso, né, existia toda essa estrutura para se trazer o melhor chá para a corte. O imperador também exigiu que até o dia do Li Chuan, a primavera, né, começa, as autoridades locais fossem às montanhas supervisionar a coleta e a preparação do chá, e depois transportassem o chá para a capital, que deveria ser concluída antes do Guyan, a chuva de grãos. A primeira carga de chá de tributos deve chegar à capital 10 dias antes do festival Qingming, brilho puro, né, para ser usado como oferenda de sacrifício, o que ilustrou completamente a importância do chá no palácio. Então, assim, esse chá, né, era um tributo e ele foi cada vez sendo mais valorizado, né, para a corte, né, e tinha que ser a primeira colheita antes do festival, tudo com datas e que esse chá tinha que estar na corte. Esse chá começou a valer muito, e aí começou a concessão da glória do chá. Então, além de saborear o chá de homenagem, os imperadores também concederam o chá aos conceituados ministros e funcionários acadêmicos. Para ele, conseguir o chá de tributo, né, aliás, o chá de tributo concedido pelo imperador significa uma glória suprema, e também lhe permitia provar o precioso e raro chá. Segundo registros históricos, beber chá era muito popular entre a classe alta. Então, ter um chá dado pelo imperador era considerado o status máximo, né? Equivalente a você ganhar terras, enfim, né? Então, essa era uma concessão de glória, né? Que era quem recebia o chá tinha essa concessão de glória, né? E era um status extremamente alto, né? E o chá começou a ser muito, né? Ele está sendo popular, é uma segunda categoria de chá para a população, mas os melhores chás estão na corte, altamente valorizado, vigiado e cobiçado. E aí começou a ter o chá entre os monges e as pessoas comuns. De acordo com o Feng, né, que ele viu e ouviu, e escrito por Fan Yang, nos primórdios da dinastia Tang, o predominante e muito estimado budismo Shan permitiu que os monges bebessem chá. Os monges, sob o nome de cultivar seu caráter moral e desenvolver seu temperamento, fizeram do chá um hábito indispensável em sua vida nos templos. Enquanto isso, como o budismo era extremamente prevalente na dinastia Tang, e a sociedade secular mantinha alta estima pelo budismo, muitas pessoas seguiram os monges no ato de beber chá, o que acelerava a disseminação e a popularização do consumo de chá entre as pessoas, né? A observação dos chás, né? O modo de ser dos monges, associado a eles beberem chá, começou a chamar a atenção das pessoas, e as pessoas começaram a entender isso também como uma possibilidade para elas de calma, de reflexão, de uma associação, né, dessa atitude do budismo, mais atitude de tomar chá, e você tomando chá, tendo como se fosse um link para a possibilidade de, em você mesmo, também desenvolver essa possibilidade de comportamento, de caráter moral e temperamento, né? Lembrando que, apesar do budismo estar muito em voga, né, na dinastia Tang, o confucionismo e o taoísmo também estão ali junto, né, como um tripé. Eles não vão se dissociar, né? Na dinastia Tang, o chá, assim como o arroz e o sal, também tornou uma mercadoria importante na vida social das pessoas.
o que mostrou que o consumo de chá naquela época não estava restrito apenas à classe alta, mas também bastante popular entre as pessoas. E a cultura do chá começou a se espalhar no exterior. Na dinastia Tang, o Japão costumava enviar muitas pessoas para estudar na China. Assim, o consumo de chá predominante na sociedade Tang os influenciava muito. A maioria dos japoneses que visitaram a China na época aprenderam a beber chá e depois levou esse hábito para o Japão. Segundo registros históricos, em 805, um dignatário que retornou da China levou consigo sementes de chá para o Japão e as plantou ao lado do santuário de Hiejinja, que mais tarde se tornaria o mais antigo jardim de chá do Japão. De acordo com outros registros históricos, depois que o estilo da dieta Tang, com o consumo de chá, entrou no Japão, influenciou bastante a dieta japonesa. Naquela época, o chá era uma espécie de coisa nobre e preciosa no Japão. Apenas a família real, nobres e monges de alto escalão podiam beber chá. E a maioria deles considerava o beber chá chinês, enquanto criava poemas chineses como a recreação mais elegante. Assim, podemos inferir que a disseminação do chá no exterior não era uma tomada como uma espécie de nova tendência exótica ou simplesmente produto material, mas era aceita, em grande parte, como um tipo de cultura e costume elegante, com muita conotação cultural. Esse deve ser o início do começo da cultura do chá chinês se espalhando por todo o mundo. Então, começou, você vê que o chá ele não era mais só a bebida, né? Ele tinha já um link de comportamento social conectado a ele, né? Isso foi junto para o Japão, né? Foi junto para o Japão e começou a ter suas próprias características lá, inicialmente, né? Depois ele desenvolve mais características diferenciadas. E na dinastia Tang, nós temos o Chajin, do Louis, o clássico do chá. Esse livro, essa obra, ele é de uma fundamental importância, né, na história do chá. Provavelmente o chá teria outra conotação completamente diferente se não fosse o Louis, né? Vamos falar um pouco sobre ele. Falar sobre esse livro levaria uma aula toda, né? Uma das aulas que eu dou é sobre esse livro, mas só essa aula tem 1h30, e aqui eu vou dar somente uma pincelada, né, sobre esse livro. Então, na estável e abundante sociedade Tang, o chá entrava na vida cotidiana de todas as classes de pessoas de uma maneira mais popular e profunda. Beber chá tornou-se um tipo de hábito, um hobby de toda a sociedade. Enquanto isso, começou a se espalhar no exterior como uma cultura amável e uma convenção elegante. Além disso, durante a dinastia Tang, nasceu o famoso sábio do chá chinês, Lu Yu, que escreveu o primeiro livro na qual relata uma detalhada pesquisa sobre o chá e a cultura do mesmo, né, o clássico do chá. Então, bem, para começar, todas essas informações que a gente viu, né, apesar de não estarem no livro, né, elas foram pesquisadas pelo Louis. Louis voltou 1000 anos antes dele para vasculhar toda a China em busca de todas as informações, né, sobre o que havia sobre chá até aquele momento. Uma pesquisa extremamente profunda, né? E com essa pesquisa, né, o que acontece? Ela fica mais relevante aonde estavam essas informações, né? Então, assim, isso é de um trabalho gigantesco, né, para a época. Então, aqui. E no livro ele escreve várias coisas sobre o processamento, os locais, os tipos de chá, uma série de coisas. Bem, e aí aqui eu vou resumir, né,
e porque nesse livro está extremamente catalogado como era o chá na dinastia Tang. Você tem as folhas, né? Então, né, usa-se as primeiras folhas, os brotos que estão nascendo. Essas folhas, elas são meio que aquecidas, depois elas são meio que piladas, né? E depois esse pó, né? Esse pó não, desculpa. Essa maceração, digamos assim, ela é prensada em formas. Essas formas, elas são colocadas num espeto e elas são meio que assadas, né? Assim, não sei se a palavra assada é a palavra certa, mas existe uma fonte de calor aqui e depois elas estão prontas para serem transportadas e consumidas, né? Consumidas, né? Mas antes de consumir tem um preparo específico delas. E a gente vai para esse preparo. Então, depois que, né, ela já foi assou, ela já foi prensada, né, foi aquecida, né, e ela já está sendo transportada. Esse bolo, né, ele é colocado em um lugar aquecido, um braseiro. Depois que ele é aquecido, ele é moído. Depois de moído, ele é peneirado e o pó vai sobre a água. Às vezes se coloca outros ingredientes e ele é consumido. Então, esse era o chá na dinastia Tang. Isso aqui é uma estação de chá na dinastia Tang. Isso tudo, todas essas ilustrações são referentes a uma parte só do livro do Louis, como era processado, feito esse chá, né? Imperador Tang começou a exportar o chá além da Grande Muralha em troca de cavalos. Não muito tempo depois da morte do Louis, uma das tribos das fronteiras ofereceu 1.000 cavalos por uma cópia do livro do chá de Louis, né? Então, o que conta essa parte dessa troca é um artigo do James Norwood Pratt, né? Então, assim, eu só dou uma pincelada porque tem muita coisa para falar sobre esse livro, né? Ele ancora todas as informações obtidas até aquele momento. O último capítulo, que alguns autores não consideram um capítulo, um adendo, ele fala de como ele deve ser copiado para ser divulgado esse livro, né? Então, ele é de fundamental importância, né? Então, é só uma pincelada, mas eu quero registrar aqui, é um livro extremamente importante para a história do chá, né? Importante por tudo que veio, por o fato de recolher 1.000 anos de informações antes e servir de referência para muito tempo depois também. E aí nós vamos entrar o chá na dinastia Song. Na dinastia Tang, a produção e o gerenciamento, as vendas, a cultura de todas as habilidades e processamentos do chá haviam progredido muito, e o chá também foi popularizado, né? Antes de entrar aqui, continuar, né, para entrar na Song, nessa parte também tem a Rota dos Cavalos, né? E ela é de extrema importância. Falar sobre a Rota dos Cavalos também requer, no mínimo, mais 1 hora de aula, né? Mas ela é extremamente importante também. Retomando. No entanto, comparativamente, o desenvolvimento da cultura do chá na dinastia Song teve mais mudanças e inovação do que na dinastia Tang. Por exemplo, o modo de beber o chá, as variedades de chá, as literaturas do chá e as organizações de supervisão sofreram grandes avanços na era Song. Então, o que nós temos na dinastia Song? A inovação na maneira de beber o chá. A gente vai falar o que é o Dragon Balls e a Phoenix Cake Tea. A criação do Departamento Oficial de Relação entre Chás e Cavalos. Ela já tinha começado na dinastia Tang, mas ela se solidifica na dinastia Song.
A maneira de beber chá na dinastia Song mudou para o modo de Tian Sha, no qual se derrama a água sobre o pó de chá. O método Tian Sha requeria extremamente a proporção de chá e pó e água. Se o chá e a água não se juntassem em uma proporção adequada, a qualidade da bebida seria afetada. Registros detalhados sobre como o chá era feito, escrito Sai Shan, o famoso calígrafo da dinastia Song, né, também indicava que a classe alta da dinastia Song atribuía muita importância à maneira de preparar o chá. Correspondendo aos requisitos estritos do método Tianshan, apareceu a tendência de concurso de chá na dinastia Song. Na dinastia Song, o concurso de chá não era popular entre as pessoas comuns, mas também predominava entre os homens de letras e no palácio, né? Então, o que acontece? Né? Existe uma mudança muito grande da Tang para Song. A gente viu que na dinastia Tang, o chá era derramado sobre a água, e aí já muda completamente. Agora é a água derramada sobre o chá, né? E aí você tem o Dragon Balls e a Phoenix Cake Tea. Eu vou explicar o que é. Com a prevalência do concurso de chá e a maior exigência do imperador quanto à qualidade do chá de homenagem, as áreas de produção de chá da dinastia Song continuaram inovando a maneira de processar o chá de homenagem. E, finalmente, criaram o novo famoso chá de bolo, né? E, para demonstrar os aspectos artísticos do processo da produção do chá, haviam figuras esculpidas da maior parte do chá de bolo, especialmente o dragão e a fênix. O chá de bolo, ou Dragon Phoenix Tea, ou Dragon Ball e Phoenix Cake, era um bolo de chá com alto preço e alto valor de apreciação. Podemos ver quão preciosos esses chás de bolo eram a partir de um trecho escrito por Ouyang Xiu, no qual ele falava que provavelmente não havia chá mais caros que o chá de bolo, né, ou o de bola, né, Dragon Phoenix. Era mais fácil conseguir ouro, mas não chás de bolo ou chá de bola, como alguns preferem. Segundo os registros históricos, o processamento do chá de bolo era muito complicado. Primeiramente, as folhas de chá deveriam ser colhidas antes do dia Gu Yu, chuva de grãos, e, além disso, deveriam ser colhidas ao amanhecer, antes do nascer do sol. Depois de cuidadosa seleção, vaporização e compreensão, as folhas de chá eram moídas em pó e transformadas em pasta, e depois modeladas pelos moldes com desenhos de dragão e fênix. Por fim, eram transportadas para o palácio após uma cuidadosa embalagem. E aqui nós temos mais ou menos uma... né, depois que esse chá era feito, né, ele era prensado, né, esse chá começou a virar também uma moeda de troca. A gente vai falar rapidamente sobre isso daqui a pouco. Então, esse chá era meio que batido numa espécie de pilão, ele era moído aqui, e depois ele passava por um moinho de pedra. Esse moinho de pedra ainda era passado por uma peneira, né? Essa peneira gerava somente o pó, um pó extremamente fino. Esse pó era colocado sobre a tigela, a água sobre o pó era batido, né? E depois ele era servido. O que lembra muito como é feito o matcha, que a gente conhece. Aqui tem alguns utensílios típicos da dinastia Song. E a criação do Departamento da Relação Comercial entre Chás e Cavalos, né? A relação comercial entre chás e cavalos começou na dinastia Tang, mas o governo não interferiu em nada, porque era apenas uma pequena escala. Na dinastia Song, o comércio de cavalos e chá apareceu em muitos lugares da China, como nas áreas do Noroeste e Nordeste, e o comércio de chá começou a ter muita importância. A corte da dinastia Song, que estabeleceu o departamento oficial da relação comercial entre chás e cavalos em 1082, para se encarregar especialmente da troca de cavalos das minorias vizinhas pelo chá. E aí
uma parte da rota do chá. Como eu falei, é um momento, um período muito importante, tem informações muito importantes sobre a rota do chá e do cavalo, sobre diversos aspectos, mas para a gente falar sobre isso também iria mais de uma hora. Então, estou dando uma pincelada de onde surgiu. O comércio de cavalos de chá promoveu o contato cultural entre muitas localidades. Além disso, depois que o chá foi introduzido em locais de etnias minoritárias, ele exerceu grande influência na vida da população local. Por outro lado, o estilo da vida das minorias também propunha requisitos especiais para o chá, impulsionando assim a melhoria do processamento de chá. E aí algumas pessoas me perguntam, né, eu não vou entrar em detalhes, mas algumas pessoas me perguntam sobre a cerimônia japonesa do chá, e pergunta se ele é mais relacionado à dinastia Tang ou à dinastia Song. Então, historicamente, existem dois grandes registros. Um registro, né, por volta de 805, um grande registro, né, de uma comitiva do Japão, nesse período, a dinastia Tang, e um outro grande comitiva em 1207. Entendeu? E aí o Chadim fala, né, que você tinha lá o chateau, fazia-se um cake, né, que chama de cake tea, né, um torrado, um bolo torrado, moído, peneirado, e o chá ia sobre a água, né, e era infusionado, uma época se acrescentava sal, outras substâncias, enfim, e praticamente você tomava depois do chá. Mas, no livro do Louis, existe um capítulo né, muito detalhado, aliás, um capítulo inteiro dedicado sobre uma coisa chamada Feng Lu, que é o braseiro, né, que é o braseiro que o Louis desenhou, né, e ele descreve em detalhes esse braseiro. E aí você vê que esse braseiro, realmente, ele teve uma influência muito grande nos braseiros utilizados na cerimônia japonesa do chá. No do Louis tem até os trigramas que ele utiliza no próprio braseiro, enfim. Né? Mas você percebe que a forma de fazer o chá está muito ligado à dinastia Song. Né? Apesar da dinastia anterior ter esse braseiro ficar muito em evidência, mas quando você vê a forma, é muito parecida, utilizada também na cerimônia japonesa, que se usa o chá em pó, né? A água sobre o chá, o batedor, né? E a forma de servir. Né? Então, acho que ele pegou o braseiro, deve ter ficado muito evidente, né? Mas quando ele voltou em 1200 e pouco já, 200 e pouco não, em 1207, ele, né, levou essa forma de fazer, e essa forma ficou no Japão, e dela provavelmente se originou, né, algumas informações importantes para o desenvolvimento particular, né, com características específicas da cerimônia japonesa, né, do chá. Olha, o batedor, né? E aí nós vamos entrar, por último, na dinastia Ming, né? Então, aqui teve a Tang e teve a dinastia Song. Então, a gente percebe que essa parte aqui, né, dessa linha do tempo da China, você percebe que essas dinastias elas não são muito regulares. Por quê? Uma parte da China está nessa dinastia, uma parte está nessa dinastia, porque isso significa que a China, nesse período, não está totalmente unificada. Né? Então, né, agora, aqui na dinastia Yuan também teve alguns avanços e coisas importantes, mas essa dinastia Yuan, que fica entre a dinastia Song e a dinastia Ming, é o período da invasão mongol. Né? Então,
É um período que tem uma turbulência, né? Ele teve a sua importância, existe uma relação muito interessante entre a dinastia Yuan e a Rota da Seda, né? Enfim, que de certa forma teve até eles que meio que promoveram uma estabilidade nessa rota durante esse período. O governo nessa época promoveu, mas enfim, né, é um período conturbado, porque você imagina, você tem um imperador que veio a partir de uma invasão, então os registros são meio nebulosos, né, enfim. Apesar de ter registros, eles não têm algumas informações que modificaram totalmente, né? Então, por isso eu não falei sobre a dinastia Yuan, vou direto para a dinastia Ming. No início da dinastia Ming, não houve grandes mudanças na maneira de beber chá, exceto que aboliu o bolo de chá e promoveu o chá a granel. Então, antes nós tínhamos lá um chá que era prensado, né, e era utilizado. E esse chá começou a ficar muito valioso, extremamente valioso, a ponto de começar a causar um desequilíbrio monetário na China como um todo, né? Então, você tinha um comércio lá da relação, da troca do chá com os cavalos, né? Aí tinha assim, todo aquele esquema de guardas que começou lá em dinastias anteriores para cercar toda a plantação de chá antes da colheita, para não vazar nenhum chá, né, para fora. Mesmo assim, havia um câmbio negro de chás, né, e que esse chá valia muito. Ele começou a virar uma espécie de moeda de troca. Até que o imperador Ming Taizu, né, decidiu abolir, proibir o chá prensado. E por conta dessa proibição imperial, o chá passou a ser a granel, né? Porque esses bolos eram uma moeda de troca, ela valia um X no mercado, né, local, em qualquer lugar da China. Então, e era muito valioso mesmo. Então, começou a criar um desequilíbrio, porque, obviamente, que nesse transporte da colheita até o império, muitos chás vazavam, né, de forma ilícita nesse trajeto, né? Isso começou a criar uma desestabilidade comercial e financeira na China muito séria. Parece uma coisa simples, mas não é, né? A ponto do imperador abolir, né, com uma lei para toda a China, a proibição desses tipos de chá prensado. E aí se promoveu o chá a granel. No entanto, no final da dinastia Ming, houve mais grandes mudanças, além da mudança do chá de prensado, que a gente chama de bolo de bola, né, para granel. E inovações no desenvolvimento do chá, aqui na dinastia Song e dinastia Yuan, como as novas formas de beber, né, variedades, a prevalência de chá a granel e a atenção dos utensílios. Na época do Louis, ele especificava muito bem cada utensílio e o porquê de cada utensílio, né? Você tinha o utensílio era pensado exatamente na função do chá. O material, então, por exemplo, lá tem uma parte que a água já estava aqui fervendo, você colocava, na época do Louis, o chá sobre a água e você tinha que mexer, e para mexer tinha que ser uma vareta de bambu ou de outra madeira, mas que fosse protegida por prata, para não contaminar a madeira, para a madeira não ficar encharcada, não criar fogo. Tinha toda uma relação, né, muito específica de cada material e o porquê de cada material. Mas a dinastia Ming começa a modificar um pouco, né? Bem, começa a ter primeiro o imperador fundador da dinastia Ming, o imperador Taizu, né, ou conhecido como Ming Taizu, nasceu uma família de classe baixa e conhecia profundamente as políticas nocivas da dinastia Yuan e o sofrimento do povo, por conta da invasão mongol, que eu tinha explicado. Ele achava que o chá de bolo impunha um trabalho extra aos plantadores de chá, então emitiu um decreto para abolir o chá de bolo, o que promoveu a criação de muitas novas habilidades da produção e processamento de chá da dinastia Ming. E existe todo um discurso do Ming Taizu falando, olha, não, as pessoas que trabalham com chá eram sitiadas na hora da colheita, era muita pressão, era muito sofrimento, mas isso é um discurso muito floreado. Então, assim, a gente sabe que, estudando a China sobre obra ótica, o grande motivo foi uma questão econômica,
né? O desequilíbrio porque esse chá começou a virar moeda de troca, né? Em termos de processamento, as habilidades de torrefação continuaram e se desenvolvendo e gradualmente influenciando o modo de preparo. A manutenção das plantações, a colheita de chá e o domínio das características botânicas das plantas de chá. Todas as etapas tiveram mais melhorias e desenvolvimento na dinastia Song e na dinastia Yuan. Então, nessa dinastia Ming, por conta do chá a granel, outras variedades e processamentos, porque antes era só o chá de bolo, começou a se desenvolver, né? E para aperfeiçoar essas variedades, isso também começou a ter uma relação muito grande com a própria plantação, as técnicas de plantação, de muda, essas coisas todas, e a coisa cresceu bastante em termos de variedade de chá. Devido ao aprimoramento das habilidades e procedimentos de chá, o famoso chá da dinastia Ming também se desenvolveu muito rapidamente, e o chá a granel se transformou em uma prosperidade sem precedentes. Havia apenas alguns famosos chás soltos da dinastia Song, mencionados nas literaturas históricas. No entanto, na dinastia Ming, o livro Xiu Ganju, escrito por Huang Yijian, mostrou até 97 tipos de chás famosos da época, e a maioria deles era o chá a granel. Além do mais, de acordo com as investigações das literaturas existentes, geralmente podemos ter a certeza de que o chá verde e o chá preto de hoje devem ter aparecido pela primeira vez na dinastia Ming. Então, com o chá a granel, se começou a pesquisar e melhorar novos tipos de, eles chamam aqui de torrefação, né, mas seriam oxidações, né, e criar uma variedade. Então, enquanto antigamente a variedade era pouquíssima, né, quando se tornou a granel, ela aumentou, né, e um historiador da época registrou até 97 tipos de chás diferentes famosos. Chá a granel e a simplificação do consumo do chá. Por causa da defesa do imperador do Tai Lingzhu, da dinastia Ming, né, beber chá a granel se tornou a maneira predominante de beber chá na sociedade Ming. Lembrando lá que quando a gente via, né, aquele chá que tinha que ser torrado, moído, uma série de coisas para ser preparado, que exigia um grande material, né, de complexidade, o chá a granel simplificou tudo muito. O Jiang Wuji, Tratado sobre as Coisas Supérfluas, escrito por Wen Jianheng, sustentava então que beber chá a granel era muito simples e conveniente, o que poderia permitir às pessoas experimentar o verdadeiro senso de beber chá. Né? Esse tratado são 12 volumes, né? E o volume 12 tem 24 capítulos. Esse livro é dividido entre chá e incenso. Além disso, de acordo com muitos outros registros históricos, o povo Ming criou o método Lung Cha, ou chá afundado, durante o processo de fabricação de chá a granel, no qual se derivou o método de Shi Cha, lavar o chá. Ou seja, antes do chá ser preparado, as pessoas lavavam o chá com água quente, para livrar da sujeira e do frio que o chá seco carregava, e depois preparavam o chá. Você vê até hoje, muitos chineses utilizam essa metodologia. Eles pegam o seu chá a granel, né, põe na sua gaiwan ou no seu bule pequenininho, coloca água quente, que é adequada à temperatura, rapidamente descarta essa água e aí sim ele vai fazer o chá. Né? E aí nós temos aí uma grande modificação, né? Você tinha um monte de utensílios, e agora, esses utensílios eram pensados na sua função, mas na dinastia Ming, o uso do chá a granel tornou-se o método de derramar a água diretamente sobre o chá a maneira mais importante de beber chá. Assim, os utensílios de chá dos estilos Tang Song não eram mais adequados e caíam em desuso. Deste modo, os procedimentos para preparar e beber chá e os utensílios para o chá foram simplificados em grande parte. De acordo com as pesquisas, os procedimentos para beber chá nas dinastias Tang Song eram muito elaborados, especialmente o bolo de chá predominante da dinastia Song, cuja fabricação existia muitos procedimentos e utensílios de chá. No entanto, desde a abolição do bolo de chá no início da dinastia Ming, o povo Ming começou a mudar a extravagante tendência de beber chá das dinastias Tang Song para uma maneira original e econômica de beber chá. Os homens de letras da dinastia Ming começaram a buscar conscientemente a arte
na maneira de beber e a beleza natural e ambiental no processo de consumi-lo, especialmente no final da dinastia Ming. O ato de tomar chá havia se tornado o brilhantismo dos homens de letras e funcionários acadêmicos. A maioria deles buscava a beleza dos utensílios de chá e a graciosidade do ambiente para obter satisfação espiritual durante o ato de beber chá. Então, com o chá granel, começou, além, né, da função, né, dos utensílios, mas como era antigamente, era somente a busca pela função, na dinastia Ming começou a se promover a beleza dos utensílios, os detalhes que começaram a ser variados, não por uma questão funcional, mas por uma questão estética, né? Então, isso é uma grande mudança. Na dinastia Ming, tornou-se o bule mais amplamente utilizado, o bule de argila roxa, né, que a gente conhece como Yixin, né? Parece surgir as necessidades espirituais de simplicidade, civilidade, rusticidade, naturalidade e elegância. Aumenta também o uso de utensílios para chá, como porcelana branca e azul. Os utensílios de argila roxa melhorou muito e até apareceu a situação de que o preço de tal poderia competir com os metais preciosos. Então, teve uma época que os bules de Xin, né, na época, começou a ser tão valorizados por questão estética, né, e por sua questão artesanal, que começou também a competir monetariamente com coisas que eram caras na época. As pessoas não defendiam a naturalidade e a simplicidade na arte do chá, mas também enfativavam o valor estético, e os bules de argila roxa para o chá pareciam atender bem a esse tipo de necessidade estética. No processo de desenvolvimento do chá, descobrimos que, desde a dinastia Tang Song, a escolha de utensílios dependia do chá. Na dinastia Ming, o chá e os utensílios romperam com a relação material externa e se voltaram por uma inter-relação espiritual. Assim, pequenos bules foram capazes de ser aceitos e prevalecer, né? Então, essa é a aula, né, que eu planejei para vocês, que eu tinha a função de entender como o chá, desde a in natura, né, começou a ser, as folhas foram colhidas, foram consumidas, começou a chamar atenção, o governo viu, opa, o que é isso? Eu também quero, mas elas consumidas por uma questão de saúde, ou de uma saúde porque a pessoa tinha um problema, ou de beber constantemente para evitar alguma doença, né? Começou a chamar atenção, o governo, eu quero isso também, só que o transporte fez com que acontecesse, essas folhas caíram em problemas, né, de se apodrecerem por causa do tempo, da umidade, uma série de coisas. Para resolver isso, eles começaram a secar. Inicialmente continuou como uma questão de um chá como remédio e como alimento, depois começou a utilizar habitualmente para saciar a sede, caiu num gosto que começou a ser conectado, inicialmente com as escolas do taoísmo, confucionismo, depois ganha grande força no budismo, e aí o que acontece? Essa relação desse comportamento, o ato de beber chá, se estabeleceu, isso vira uma cultura. Inicialmente, vem grupos do Japão, em 2 períodos importantes. O Louis faz uma contribuição gigantesca, porque ele pesquisa 1000 antes dele, ele ancora todas as informações em um livro. Então, se não fosse o Louis, talvez a história do chá fosse totalmente outra, né? Então, para vocês terem ideia, só vou dar uma pincelada. Tem uma aula que eu dou, que é como a história do chá, como o chá modificou a história do mundo. Em uma época, existe um grupo, né, que está ligado a ingleses e mais 2 países, que eles tentam criar uma fake news falando que o chá não nasceu na China, né? É claro que a gente sabe que tem plantações de chá que vai do meio oeste da China até o sul, até o norte da Índia. Obviamente tem plantas nativas em vários lugares, mas historicamente nasceu lá, né? E se não fosse Louis, talvez essa informação tivesse se perdido, né? Porque ele conseguiu registros
né, localizar, olha, em tal local, tem tal biblioteca, escrito em ano tal, com tal informação, né, antes de Cristo. Então, ele tem uma importância muito grande, ele ancora definitivamente a importância do chá na história, né? E aí depois tem uma pequena modificação, né? Logo em seguida tem o Mintaizu, que proíbe os chás prensados, os chás de bolo, né? Porque começou a desestabilizar economicamente a China, e com isso veio o chá granel ganha uma variedade muito grande, os utensílios que eram utilizados, tanto nas versões anteriores, né, na Tang e na Song, modificam-se completamente, são simplificados, são mais íntimos, e se conecta com toda aquela filosofia herdada, né, e aí se torna uma cultura do chá, né, ligado à estética dos utensílios, enfim. A história continua, mas eu queria, né, compreender um pouco esse período que vai da folha in natura, né, até a granel. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.